não lembra, esse caso aconteceu em novembro, né? No final de novembro, que a Ana Paula, né, Minerato, modelo, apresentadora, vazou alguns áudios dela, lamentável o ocorrido, ainda mais eu que, por exemplo, conheço a Ana Paula, a família. É muito triste, e o KT está envolvido porque ele era namorado dela, e aí ele vai contar pra gente tudo isso que aconteceu. Seja bem-vindo, KT. Obrigado, gente. Prazer novamente estar com vocês aqui. Bom, é o seguinte, a Ana Paula Minerato foi indiciada pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância da Polícia Civil do Rio, pelo crime de racismo contra Ananda, cantora do grupo Melanina Carioca. A modelo foi denunciada pela artista após o vazamento de um áudio. O Ministério Público do Estado do Rio é quem vai analisar se a influenciadora será denunciada à justiça. A delegada Rita Salim, titular da DECRAD, afirmou que as falas de Minerato reforçam estereótipos racistas. Tem o áudio aí, né, gente? Põe o áudio 1. Vamos só relembrar esse caso que foi em novembro do ano passado. Eu sei que tem muita gente que não vai lembrar. Vamos ouvir primeiro os áudios da Ana Paula. Coloca aí. A empregada do cabelo... Você gosta de cabelo? Eu não sabia que você gostava de mina do cabelo. Você gosta de mina do cabelo? Sua fala é cabelo bem... Você gosta? Você gosta de isso. mina do cabelo de neguinho? Você gosta de neguinho? Não é Porque assim. isso aí é neguinho. É alguém ali, ou o pai ou a mãe veio da África Mas e não tá tem, na cara, né? Mas não tem problema, linda. Não tem problema. Não fica falando... Não tem problema? De forma Sério? pejorativa, Não sabia. Não sabia, não. Achei que... Ainda mais você não sabe o ambiente que você tá aí. Você falando isso aí, tipo, voz alta. Você tá sendo... Por que você tem tanto cuidado com ela? Eu tenho cuidado com todo mundo, linda. De verdade, você não me conhece. Tenho Por cuidado que com você todo tem mundo. tanto cuidado com ela comigo? Você não teve, né? Nossa, mano, ela é feia, hein, tio? Ela é feia, hein? Ela é feia, hein? Essa faixa aí que ela usa é zoado, hein? Bom, eu lembro que na época a Ananda entrou aqui com a gente, também nós conversamos com ela, agora a gente tá recebendo o KT. KT, a gente tem, na verdade eu tenho uma série de perguntas, tá? Pra fazer. Você consegue fazer um contexto dessa história? Porque você namorou quanto tempo com a Ana Paula? Namoramos de fato ali uns 4 meses. Foi em agosto que teve um término. Uhum. E é esse término que foi, né, o início do problema. E depois ficamos juntos esporadicamente, assim, até novembro. Dá um total de uns 7 meses, né? Mas namorando Teve um mesmo, término ali, né? teve o término. E aí nesse término você ficou com a Ananda. Isso, nessa janela eu terminei com a Ana Paula ali em meados de agosto. E a Ananda vem para São Paulo. E aí a gente acaba ficou uma semana na minha casa. E depois voltou pro Rio, né? A Ananda achou que realmente essa situação estava muito recente. E ela preferiu não continuar a nossa relação e tal. E aí a Ana Paula volta. Então eu volto a ficar com a Ana Paula e não namorar com a Ana Paula, né? Então eu volto a ficar com ela. Por isso que confunde um pouco as pessoas de casa, assim, né? Até alguns que eu vi na polêmica na época, o pessoal fica confuso achando que eu namorava a Ana Paula, né? Essa narrativa foi contada, né? Inclusive até um pouco fomentada pela própria Ana Paula. De que eu namorava ela, traio ela com a Ananda, ela liga brava por conta da traição e por isso que ela fala aquelas coisas. Mas não foi assim, né? O caso não foi desse jeito. Muita gente entendeu exatamente dessa forma que você contou. Então eu imagino, não ele tá foi. explicando aqui que ele namorava a Ana Paula. Sim. E aí teve um término. Ele ficou com a Ananda, afinal ele tava solteiro. Sim, né? Foi um término pesado, né? Não foi um término comum, né? Foi uma briga. A gente terminou, assim, pesado no sentido de ter um boletim de ocorrência, né? A Ana Paula fez um boletim de ocorrência contra mim e isso explica as gravações. Porque a partir daí eu faço as gravações para me defender desse boletim de ocorrência. Entendi. Então quando ela me liga, me chamando para sair, né? Tem um boletim existente. Então a única prova que eu tenho é essa. Como alguém que tá me chamando para sair está me processando ao mesmo tempo, sabe? Então as gravações surgem aí, né? Nesse período. Mas essa queixa era sobre o quê? Esse boletim era alguma medida protetiva? Esse boletim foi de uma festa, né? A gente foi pra um... Saía normal, assim, lá em Guarulhos tem uma Tapajós, eu sempre saio por lá, tava no Garden lá. E aí ela bebeu um pouco a mais, a gente foi pra casa, sempre tiramos fotos nos rolês da gente. E aí... Chego em casa, tô passando foto, sabe aquele lance? Passa aquela foto pra mim, do airdrop e tudo mais. Passando, chegou uma mensagem no celular dela e eu li a mensagem, né? Então ali eu já vi algo que pra mim não era sustentável continuar a relação. Mas não fiz escândalo nem nada, dormi, a gente dormiu junto. Outro dia acordei, fui pra minha casa. De lá ligo pra ele e falo,
eu acho que a gente tem que dar uma pausa agora, tal. Querendo terminar numa boa, sempre, não queria expor o que eu vi e tudo mais. E aí, falei, ó, ela ia lutar um campeonato, inclusive, ela tem os mestres dela, né, a equipe Almeida aqui em São Paulo, que é muito boa, mas eu treinava ela também, dava uns coach pra ela, nos campeonatos ia junto, e falei, ó, quando for no campeonato eu vou com você, não tem problema. A gente terminou, mas tá tudo certo. E aí, eu fui pra Brasília depois desse campeonato. Chego em Brasília, o que eu vi no celular meio que se confirmou, né, pra mim. Então eu ligo e termino de fato. Quando eu termino, aí eu falo, eu olhei seu celular naquele dia e vi as coisas que estavam lá e pra mim não dá pra continuar, tal. Aí ela meio que surtou, ela era um pouco explosiva, surtou, brigou e nesse dia ela vai na delegacia e faz um boletim de ocorrência. No boletim ela declara que eu a embriaguei naquela festa, né? E que eu retirei coisas do celular dela, extraí coisas do celular dela. Mas você chegou a assumir que mexeu, de fato? Mexer no celular eu mexi, né? Eu tava passando as fotos por airdrop, chegou a mensagem, eu li, olhei a mensagem, não extraí nada do celular dela. Então não foi de forma indevida. Tipo, ela tava dormindo, você foi lá. E namorado pega o celular do outro, claro. né? E aí eu olhei e tal. Já tinha o celular dela outras vezes, deixou comigo, várias vezes. Eu sempre desliguei, sempre fechei, não gostava de olhar isso, enfim, ficava vendo. Mas chegou uma mensagem bem, né? Bem na cara, assim. Eu falei, meu, o que é isso? 2 da manhã, né? Por aí, mais ou menos. E aí, ela faz o boletim de ocorrência. E nesse boletim, ele vira um inquérito e se torna uma Maria da Penha. Não sabia, foi na delegacia da mulher. E ela não me comunicou disso, né? Também eu acho que ninguém ia comunicar. E aí, deu uns dias depois, ela contou pra alguém que contou pra alguém. Chegou até mim, um cara me ligou dos Estados Unidos, né, um amigo, e falou, ó, você sabia que essa mina colocou uma Maria da Penha em você? Eu falei, como assim? Ela fez um boletim, tal. Aí eu estava adiantado na história, eu já sabia que existia um boletim, né? E aí, quando ela me liga, chamando pra sair, eu sabia da existência. Falei com um advogado, ele falou, pô, ele sabe que já tá sabendo. Então faz o seguinte, quando ela te ligar, porque ela não vai te mandar um e-mail falando assim, formalmente, KT, eu coloquei um boletim, eu fiz uma Maria da Penha em você e agora estou querendo sair com você. Ninguém vai fazer isso, ninguém vai fazer uma prova dessa. Então você grava ela ligando, pedindo pra sair com você, chamando pra ir no show, tudo. Eu falei, vou gravar. Essa vai ser minha proteção contra a Maria da Penha. Aí deu um mês, como não tinha base nenhuma, ela mesma arquivou. Ela foi lá na delegacia da mulher e arquivou essa Maria da Penha. Daí então, essas gravações não fazem mais sentido. Pra mim, então, não está mais gravada. Só que ficou num aparelho celular meu antigo. E aí, esse aparelho sumiu. Eu acredito que tenha sido do aparelho, que o áudio... Porque o áudio vem surgir 2 meses depois, né? O vazamento foi em setembro, o vazamento foi no final de novembro. Mas então... até o vazamento... Ai, desculpa, não, imagina, pode mas ir. até o vazamento vocês ainda tinham ficado? Até o vazamento... Até porque vazou em novembro. Sim. A gente tava ficando... Inclusive, a gente tava marcando de viajar no final do ano. Mesmo não namorando. A gente ficou uma semana antes. Teve um evento, a gente saiu em fotos, né, no evento público. Uma semana antes do vazamento. A gente tava conversando normal. E o vazamento, assim, até é bom explicar, acontece num momento pra mim, assim, da minha carreira, que tem uma pequena parcela das pessoas que acreditaram que eu fui um vazamento por marketing, sabe? Por algo. E, e no período, eu não postei nada nesse período. Eu não postei uma música, eu não postei um stories falando sobre minha carreira, sobre nada. E vazou no momento totalmente da minha vida, assim, que não tinha nada, né? Se fosse, né, um plano maquiavélico meu, eu postaria uma música, postaria um negócio e, sei lá, e faria isso acontecer, mesmo tendo ciência que é algo que vai para um tema sensível, né? Isso não combina com a música. Como um cara vai ficar famoso por um tema sensível e estourar uma música, tanto que a própria Nanda não fez isso, enfim. Eu acho que essa narrativa não cabe pra mim, que foi mais que me colocaram, né? Assim, uma pequena parcela. Eu acho que essa explicação